pessoal do quinto ano. Agora vamos iniciar as atividades conceituais de matemática do PET Municipal. A matemática é uma ciência muito incrível, que possui linguagem própria. Por isso é muito importante aprendermos as regras e símbolos que esta linguagem nos apresenta. Cada símbolo, cada vírgula tem sua interpretação. Por isso é importante que sempre leiamos com muita atenção as atividades propostas, situações, problemas ou ideias. É muito importante que ninguém deixe nenhuma dúvida ficar sem resposta. Mande para o professor no grupo da sala ou no privado para que o professor possa explicar direitinho tanto no próximo vídeo, ou em particular para vocês. Não esqueçam de anotar em seu caderno as regras que não compreender e enviar para o professor todas elas. Não se esqueçam que mais importante do que dar a resposta certa, na matemática buscamos como chegamos à resposta. Por isso é muito importante que sempre registrem as operações que fizeram para responder o problema. Eu sou o professor Anderson Bueno. Vamos aprender juntos com as atividades desta semana. Fala aí, galerinha do quinto ano, tudo bem com vocês? Então, vamos começar agora a terceira semana de matemática do nosso plano de estudos tutorados, o PET. Lembrando que o componente curricular é matemática, ano de escolaridade, quinto ano do ensino fundamental, PET volume 4 para o nosso município, volume 2 do estado, hein? Não esquece. Nossa escola, Escola Municipal, professor José Flávio de Freitas, Zecão. Estudante, o nome de cada um de vocês. Nossa turma, quinto ano A2, nosso turno matutino. Pessoal, a semana 3 de matemática nós vamos falar sobre geometria. E essa é uma das matérias que eu mais gosto, principalmente quando a gente está trabalhando com o quinto ano. Porque a geometria nada mais é do que a leitura do mundo, as figuras geométricas, aquilo que está nos cercando. É a matemática explicando o nosso ambiente, onde nós vivemos, né? Isso é maravilhoso. As oportunidades quando a gente trabalha com geometria são infinitas. Então vamos lá, ó. Os objetos de conhecimento são figuras geométricas espaciais, reconhecimento, representações, planificações e características. Habilidades envolvidas: associar figuras espaciais e suas planificações, prismas, pirâmides, cilindros e cones, e analisar, nomear e comparar seus atributos. Conteúdos relacionados: figuras geométricas espaciais, conceito dos elementos que compõem um poliedro, vértices, faces e arestas, poliedros e corpos redondos. Professor, mas corpo redondo é o senhor gordinho? Não! Eu também sou um corpo redondo, mas não é isso não. Calma aí que já vamos chegar lá. Os principais poliedros, sólidos geométricos e suas planificações, construção de sólidos geométricos a partir de sua planificação. Galerinha, a aula de hoje para mim é a mais especial, é a que eu mais gosto. Além de ser matemática, né, uma coisa que nós da filosofia somos apaixonados, ela vai falar sobre as figuras planas e não planas. Na verdade, nós vamos só citar os sólidos geométricos, mas vocês vão ver que maravilha. Hoje eu vou ensinar até latim para vocês. Calma, calma, foca. Eu disse latim, não latir, hein? Foca na matemática. Bom, pessoal, hoje nós vamos falar sobre os sólidos geométricos. E o que são os sólidos geométricos? São as figuras não planas, ou os poliedros. Do latim, poli significa muitos, e edros, faces. Então quando você fala de um poliedro, é aquela figura que tem muitas faces diferentes. E também entre esses sólidos geométricos nós temos os corpos redondos. São aquelas figuras não planas que têm como base o círculo. Então olha só, para entender de poliedros e corpos redondos e outras figuras
que compõem os sólidos geométricos, vocês têm que lembrar direitinho aquela base que foi falada lá desde o 3º ano, sobre as figuras e as diferentes formas geométricas, que são o triângulo, o quadrado, o retângulo, a circunferência. Tudo isso faz parte da compreensão dessa matéria. Então olha só, vocês começaram lá nas figuras planas e agora nós vamos aprofundar conhecendo um pouquinho dos sólidos geométricos. Bom, vamos começar. O tema da nossa aula: figuras geométricas espaciais. Nesta semana aprenderemos sobre as figuras geométricas espaciais. Nós vamos viajar lá pra Lua? Vamos pro espaço sideral? Não, gente. Nós vamos falar sobre as figuras geométricas nos espaços. Ou seja, aqui, presente onde nós estamos. Apresentação. Figuras geométricas espaciais. As formas geométricas espaciais estão presentes no nosso cotidiano. Ou seja, presente no nosso dia a dia. Sempre no nosso cotidiano nós observamos os objetos ao nosso redor. Conseguimos relacioná-los aos sólidos geométricos. Por exemplo, a bola de futebol se parece com uma esfera. Uma casquinha de sorvete, delícia, é uma forma cônica. E um dado parece um cubo mágico. Uma caixa de sapato é um paralelepípedo, bloco retangular e assim por diante. E aí, repete paralelepípedo 5 vezes rapidinho, vamos ver se você consegue. Paralelepípedo, 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 paralelepípedo. Eu não entendi o que ele falou. Consegue? Entre tantos outros exemplos. Olha só, pessoal, quando falamos em uma bola, nós estamos falando de uma figura não plana que tem como base a esfera. E a esfera? É uma esfera que não é uma esfera? Não, pessoal, é um corpo não plano de base circular. O que é o círculo? O círculo é uma forma plana, arredondada, com o seu interior preenchido. Ué, professor, e se não tiver o interior preenchido? Bom, quando o interior dela não está preenchido, nós temos uma circunferência. Então observe, a circunferência é só a borda do desenho. É como se fosse a aliança, como se fosse um anel. Isso é uma circunferência. O círculo é quando a parte interna está pintada. Nós temos a delimitação, tá? O perímetro é a circunferência e a parte interna, a área que está preenchida, se forma o círculo. A esfera é um sólido geométrico de base circular. Então, do círculo, da figura plana círculo, nós construímos uma esfera. E a bola saiu de uma esfera. Olha que bacana. A bola de futebol, ela tem sua base circular. A casquinha do sorvete parece um cone. E as caixas de sapatos são paralelepípedos, ou seja, prismas com base retangular. Vamos lá, pessoal. Outra figura do sólido geométrico que nós temos é o cubo. Olha só, o cubo é um prisma de base quadrada. Eu não entendi o que ele falou. O cubo é um sólido geométrico de base quadrada que contém 6 faces. Mas o que são? O que são essas 6 faces? Vamos conversar? Vamos lá. Quando nós estamos falando de um cubo, a face é cada lado da figura
não plana. Cada lado dela, igual aqui destacado, nós chamamos de face. Face. Então, contando aqui no cubo, nós temos 1, 2, 3, e aí do lado de trás, 4, 5 e embaixo 6. Então, para ser um poliedros, lembrando que poli significa muita, edros, faces, muitas faces. Se ele tem 6 faces, nós chamamos ele de hexaedro. Hexa, 6, edros, faces. Fácil, né? Bom, mas o sólido geométrico ele não é composto apenas de face. Ele tem muito mais características individuais. Vamos falar sobre elas. Bom, cada linha que compõe a face é chamada de reta. E essas retas, dentro da figura não plana, elas têm um nome. São as arestas. O que são arestas? São cada linha que compõe a face de uma figura não plana, de um sólido geométrico. Observa aqui com o professor, ó. Uma aresta, 2 arestas, 3 arestas, 4 arestas. Cada face possui 4 arestas para formar um cubo. Beleza? Calma aí que não acabou não. Vamos lá. Próximo. Outra coisa que acontece é que quando as arestas se encontram, elas formam aquele biquinho. Esse biquinho não chama bico. O encontro de arestas é chamado de vértice. Então, cada ponto onde se encontram as arestas é chamado de vértice. Então, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 vértices. Não se esqueça que o vértice é o encontro de 2 arestas ou mais no sólido geométrico. Beleza, pessoal? Bom, as formas geométricas espaciais são aquelas que possuem volume, diferente das figuras geométricas planas, que só possuem área. Beleza? As formas geométricas espaciais se dividem em 2 grandes grupos. Os poliedros, que o professor já falou, poli, muitas, edros, faces. E os corpos redondos. Lá vem a piadinha de novo, né? Ô professor, o senhor então é o corpo redondo? Sim, é só a perfeição da natureza, porque o círculo é a perfeição da natureza. Então, olha só, poliedros possuem apenas faces planas, enquanto os corpos redondos possuem faces arredondadas. E também possui aquela famosa característica de rolar. Dentro de um conjunto de todos os poliedros, existem 2 grupos muito importantes. Os prismas, que possuem 2 bases congruentes e paralelas. Paralela, o professor já explicou para vocês o que era, né? Paralela, lado a lado, sem nunca se encontrar. E o que são congruentes, professor? Muito bem. Eu até alertei os pais durante a nossa reunião que agora viriam muitas palavras que nós precisamos prestar atenção para ver o seu significado. Vamos ver então o significado de congruente. Vamos lá, pessoal. Qual é o significado de congruente? Vamos ouvir? Congruente. Congruente é coincidente ou correspondente em características, em propriedades, etc. Conforme, concordante, harmônico, idêntico ou correspondente na constituição, forma ou estrutura. Ou seja, segundo o dicionário, e você pode usar o seu dicionário aí, ó, é só entrar no Google e digitar. Congruente, significado.
Espero que você digite, não fale, hein? O que isso quer dizer? Que quando um ângulo ou uma forma é congruente, ela tem a mesma característica. Beleza? Voltamos então para a aula agora. Então vamos lá, olha só. Se ele possui bases congruentes, quer dizer que suas bases são iguais e paralelas. Ou seja, são iguais, mas não se encontram, beleza? Em planos distintos. E as pirâmides, que possuem apenas uma base poligonal. Em relação aos poliedros, devemos conhecer os 3 elementos que formam um poliedro: face, a região plana; aresta, encontro das faces; e vértice, encontro das arestas. O professor já mostrou lá no desenho, hein? Além de reconhecer esses elementos, é importante reconhecer a quantidade de cada um dentro da figura não plana. Bom, vamos falar um pouquinho sobre um exemplo. Ó. O paralelepípedo possui 6 faces, 12 arestas e 8 vértices. 6 faces, 12 arestas, 8 vértices. Beleza? Sabendo identificar quais são as formas das suas faces e a quantidade de cada uma, podemos planificar cada sólido geométrico. Beleza? Mas o que é planificação de sólidos geométricos? A planificação de sólidos geométricos é uma forma de apresentar os sólidos usando apenas um plano. Ou seja, uma forma de representar um objeto tridimensional em apenas 2 dimensões. Professor, o que é tridimensional? Bom, tridimensional é quando você tem a ideia de 3 dimensões. E quais são elas? Altura, largura e profundidade. Isso é tridimensional. Então vamos conhecer um pouquinho de alguns planisférios, ou as planificações de sólidos geométricos. Vamos lá? Bom, aqui nós temos uma pirâmide, um cubo e um E vamos chamar isso aqui por enquanto. Vamos chamar isso aqui por enquanto de 2 pirâmides juntas. Por que vamos chamar de 2 pirâmides juntas? Porque os nomes nós vamos ver pelas faces, ok? Vamos lá então, ó. Como que eu formo uma pirâmide regular? Com o planisfério de triângulos juntos. Quantos será que tem, ó? 1, 2, 3, 4. Em latim nós temos 1 uni, 2 bi, 3 tri, 4 tetra. 4 é o tetra. Se ela tem 4 faces, a pirâmide então é um tetraedro. 4 faces, tetraedro. Beleza, pessoal? Vamos agora para o cubo. Vamos contar? Vamos lá então, ó. Conta comigo. Uni, bi, tri, tetra, penta, hexa. Olha só, se tem 6 faces, é um hexaedro. Não se esqueça, uni, bi, tri, tetra, penta, hexa. Hexaedro. Beleza, pessoal? Vamos para o próximo. Vamos ver qual seria então o nome do próximo sólido geométrico pela quantidade de faces que ele apresenta. Então vamos contar, ó. Uni, bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa. Octaedro, ou seja, 8 faces. Viu que legal? Uni, bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa. Octaedro. Você
ouvido muito falar, assim, quando acompanha aquelas lutas, que o pessoal geralmente luta no octógono. Oc de 8, gonos, lados. 8 lados. O octógono tem 8 lados. Olha que legal, bacana, né? A diferença entre o octaedro e um octógono é que o octógono é uma figura, em teoria, plana. Já o octaedro é uma figura não plana. Beleza, pessoal? O nome do octógono, então, está errado? Sim, ele não deveria ser um octógono. Mas como a parte superior dele é vazada para que pudessem filmar, então eles chamaram de 8 lados para ser uma figura plana. Mas ele não é realmente uma figura plana, né? Se você olhar um octógono, é uma jaula onde o pessoal luta lá dentro. Então... Muito bem, pessoal. Então, e essa esfera aqui? Quantas faces será que ela apresenta? Vixe! Quanto será? Vamos contar? Uni, bi, tri, tetra, penta, hexa, hepta, octa, nona, deca, úndeca, dódeca, dodecaedro, ou seja, 12 faces. E se ele tem 20 faces, como é que ele é chamado? Icosaedro. É o nome da figura com 20 faces. E se você for observando, quanto maior a quantidade de faces, mais a figura vai se aproximando do círculo. O círculo perfeito. Por quê? Quanto maior a quantidade de faces, mais a figura se aproxima do círculo. Porque o círculo, a esfera, é a figura não plana perfeita do universo. Tá? Vamos contar de novo? Vamos lá? Então olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 triângulos, 20 faces triangulares para formar o icosaedro. Beleza, pessoal? Para que ninguém esqueça a nossa aula de latim de hoje, olha. Poliedro, do latim, poli, muitos, e edro, faces. São figuras tridimensionais, ou seja, que você pode perceber a altura, a largura e a profundidade da figura, beleza? Formadas pela união de polígonos regulares, no qual os ângulos poliédricos são todos congruentes. E o que significa mesmo congruente? Iguais, semelhantes. A união desses polígonos forma elementos que compõem o poliedro. São eles: vértices, arestas e faces. Beleza? Face, cada lado de um polígono. Aresta, o encontro de duas faces em um polígono. Vértice, o encontro das arestas em um polígono. No entanto, nem toda figura tridimensional é um poliedro. Um exemplo disso são as figuras que possuem faces curvas, as chamadas corpos redondos. São exemplos de corpos redondos? Senhor professor, gordinho é redondo. Não, não é isso que quer dizer. São exemplos de corpos redondos. Cilindros, esferas, tá? Cones, todas aquelas que têm como base o círculo. Beleza, pessoal? E para encerrar, para a gente ir para as nossas atividades, eu gostaria de apresentar para vocês os poliedros de Platão. O filósofo e matemático Platão dizia que esses poliedros básicos formavam tudo no universo. Ou seja, foi a primeira ideia de átomo que ele teve.
começando pelo tetraedro regular, ou seja, 4 faces iguais, 4 vértices e 6 arestas. Ele também apontava como sendo forma elemental o hexaedro regular. Hexaedro que tem 6 faces, 8 vértices, 12 arestas. O octaedro regular também fazia parte dos poliedros de Platão. 8 faces, 6 vértices e 12 arestas. O dodecaedro regular era outra forma que Platão colocou como poliedro base. O dodecaedro possui 12 faces, 20 vértices e 30 arestas. E para finalizar, o icosaedro regular, que possui 20 faces, 12 vértices e 30 arestas. Beleza, pessoal? Ah, mas você não vai precisar disso agora. É bom você conhecer para depois, quando o professor lá do 6º, 7º, 8º ano vier apresentar para você os poliedros de Platão, você vai... Platão é o filósofo e matemático que deu essa interpretação. Muito bem, pessoal. E isso encerra a nossa primeira parte da aula de hoje, a parte conceitual. Vamos para as nossas atividades? Eu voltarei.